palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou João Batista, Palavras de Esperança. Romanos 3, 21 a 31, somos justificados pela graça de Deus e pela fé. Vamos à leitura, vamos meditar aquilo que Deus tem reservado para nós nesse dia. Você está percebendo aí que a leitura de Romanos não é fácil não, né, irmão? Eu estava lendo aqui agora, falei, Jesus, dai sabedoria, porque eu não posso de forma alguma negligenciar aquilo que é a verdade da tua palavra, mas preciso também pregar com clareza para que as pessoas compreendam. Eu espero estar de alguma forma contribuindo na leitura de Romanos. Desde o princípio eu sabia que isso é fácil de entender, não. Não é fácil de entender muitas das vezes, e ela é uma leitura muito dura, né? Uma leitura onde Paulo ele escreve numa linguagem de acordo com aquilo que os romanos precisavam de ouvir, né? Mas hoje essa leitura é atualizada para nós. É o que nós precisamos ouvir hoje. Então vamos meditar. Somos justificados pela graça de Deus e pela fé. Ontem eu falava muito da misericórdia, né? Somente pela misericórdia. Eu também citei a lei, né? No sentido dos mandamentos, mas eu quero também hoje vai falar isso, mas eu quero só enfatizar também a questão no sentido dos judeus, que a lei dos judeus é uma lei com centenas de regras e que nós não podemos esquecer disso, né? Que no primeiro momento essa palavra chega ao coração dos judeus e hoje a todos os cristãos ao mundo inteiro. E o tanto de regra que às vezes era colocada aí pelos judeus, ao invés de facilitar a vivência da fé, dificultava, né? Então nós vamos meditar a leitura e eu quis falar isso hoje, porque ontem eu não citei isso, mas a leitura hoje vai falar novamente, né, dessa lei. Acredito que é interessante a gente já fazer a leitura refletindo sobre isso. Mas vamos lá. Versículo 21. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser pelo seu sangue vítima de propiciação mediante a fé. Assim ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim digo eu, ele manifesta a sua justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por que lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só é Deus dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá. O próprio Jesus disse que não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoá-la. Colocando o quê? Amor. Em tudo, o próprio Cristo sempre deixou claro e evidente o amor.
ele estava cansado, ele podia estar o que fosse. Aparecia uma multidão pedindo socorro, pedindo misericórdia, e a palavra sempre fazia questão de dizer, ele teve compaixão daquele povo. Então, nosso Senhor, um Deus apaixonado pelo povo, um Deus apaixonado por todos aqueles que Deus havia confiado a ele. Repito, a palavra deixou bem claro que o Senhor não veio destruir toda a lei, tudo aquilo que para os judeus é tão importante, né? Tanto é que, se eu não estou enganado, até hoje tudo isso é vivenciado entre eles, né? Buscam viver de forma muito reta tudo aquilo que é lei para eles. E o próprio Jesus, a própria palavra, que o próprio São Paulo nos escreve, ele nos faz pensar muito a respeito dessa questão de um só Deus. Um só Deus que olha cada um com a sua própria realidade. Porque nós não podemos ter a ignorância de achar que todo mundo é cristão no mundo, né? Temos os cristãos, temos os judeus, temos aqueles que não creem em nada, temos aqueles que professam a sua fé em outros deuses. E aí eu te digo, a palavra deixou bem claro para nós, existe um só Deus. Versículo 30, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Hoje a gente poderia olhar os cristãos, ele justificará pela fé os judeus, os católicos, aqueles que não são de nenhuma dessas duas denominações, né? Então, temos um só Deus. Então, o que vai conduzir a cada um de nós à salvação? A fé. A fé, João, sim, somos salvos mediante a fé. E claro, a misericórdia e a graça de Deus. Não existe outro termo para essa leitura, irmãos. E quando a gente pensa assim, como que Deus vai salvar todos, sendo que nem todos, muitas das vezes, professam nele a fé. Todos foram feitos por Deus, criados, gerados por Deus. E a mão do Pai quer alcançar todos os filhos, gente. O Pai não quer perder nenhum dos seus. Aí nós sabemos que nessa questão de fé é difícil a gente citar isso ou aquilo, porque muitas das vezes a fé se mistura até mesmo com a cultura parte da fé que o povo vive, e aí nós vamos pensar nos países da África, nos países da China, do Japão, quantas realidades, né? Quantas realidades no que diz respeito à fé. Mas aí está o grande detalhe, a mão de Deus é misericordiosa, capaz de alcançar todos os seus filhos e filhas. Não tem ninguém privado da fé, ou melhor, da salvação. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Está no versículo 27. Foi eliminado por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei, de uma religião ou de outra. Interessante, né? Ou Deus só é Deus dos judeus. Não, é também Deus dos pagãos. Sim, ele o é também dos pagãos. Está aí no versículo 27 ao 29 que eu acabei de ler. João, então quer dizer que eu não preciso seguir lei nenhuma mais? Não, meu irmão, não é isso. Não quer dizer que ninguém é para deixar de seguir lei nenhuma, pelo amor de Deus. Não interprete a palavra de Deus da forma que você bem entender, não. Não faça isso. O amor de Deus, a fé em Deus, vem nos dar sabedoria para vivenciarmos, bem vivenciado, as leis da nossa fé. Sabendo que cada um, na sua própria religião, na sua própria vivência da fé, será alcançado pela misericórdia de Deus, se assim nele tiver fé. Aí está o grande segredo da fé. Porque eu não posso aqui, acredito eu, dizer para você que só será salvo aquele que é católico.
né? Como às vezes eu vejo pessoas de outras denominações falando. Você só vai alcançar a salvação se você estiver aqui, né? Então eu acho isso, diante dessa palavra, isso é algo absurdo. Porque a fé é graça de Deus, não é mérito humano. Porque se fosse assim, a salvação só será para os católicos. Aí era todo mundo ser católico, estava todo mundo salvo, né? Então, se eu quero a salvação e eu necessito da salvação, e claro, irmãos, o caminho que eu aponto, o caminho que o Senhor aponta é: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá aí, esse é o caminho para nós. Eu sou católico, eu vivo a minha fé. Então, sobre essa igreja, dentro dessa igreja, vivendo a fé nessa igreja, é que eu vou lutar pela minha salvação, respeitando aqueles que querem viver de outra forma, mas o meu entendimento me dá a certeza que aqui está o caminho para a salvação, respeitando todos os outros, porque a salvação, como dizia um querido padrinho meu, acho que até frase de um santo, depois eu fui ver, a salvação é uma chuva que cai no alto de um monte, ela escorre para todos os lados. Então, assim também eu creio. Mas eu preciso, então, como católico, viver bem a minha fé para ser, no mínimo, agraciado e merecedor com essa grande bênção que é a salvação. A salvação. O versículo 23 diz assim: com efeito, todos pecados e todos estão privados da glória de Deus. Só que aí existe o 24. E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, toda graça, toda bênção, toda misericórdia em Cristo se manifesta e se revela de forma plena. Então nós somos justificados pela graça de Deus e pela fé. Sou católico, então viva bem vivida a sua fé, esperando sempre na misericórdia e a graça de Deus, a bênção de Deus. Viva bem a sua fé. Como eu sei que tem irmãos de outras denominações que me acompanham, viva bem a sua fé. Nós não podemos viver uma fé só de teoria, porque a fé será a ponte pela qual nós vamos atravessar desta vida para a vida eterna, passando pelo caminho que é Cristo. Não existe outro caminho, mas o que nos leva a viver bem nesse caminho é a fé. É a fé. Olha o versículo 25, irmãos. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Vítima de intercessão para cada um de nós diante da fé. Ou seja, ele é o intercessor diante do Pai. O único. João e os santos, eu já falei isso aqui várias vezes. Os santos, Nossa Senhora, levam o pedido até Jesus. Mas de Jesus ao Pai, é Ele. É Ele o intercessor. É Ele o intercessor. Assim ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia de ser deixado de ser castigado os pecados interiores. Assim digo, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus Cristo. Tá vendo? Toda leitura vai e volta, vem, volta na fé. Qual o tamanho da sua fé? A sua fé tem que ser grande ao ponto de conduzir você ao céu. Ai, hein? A minha fé tem que ser grande ao ponto de me conduzir ao céu. Aumenta a minha fé, Senhor, porque o mais difícil o Senhor já fez. Deu a sua vida em expiação, em propiciação, para a intercessão de cada um dos filhos e filhas de Deus, que buscam a Deus, que querem estar na presença de Deus um dia na eternidade. O Senhor tem a graça de nos confiar essa missão. Qual missão, João? De ter fé. Porque a outra parte da missão, ele já cumpriu. A primeira parte da missão, somos justificados pela graça de Deus. Essa primeira parte o Senhor já cumpriu em nosso favor.
dando seu Filho Jesus para a expiação dos pecados, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Agora, a segunda parte dessa missão de salvação, de vida eterna, nós é que temos que cumprir. Qual é? A fé. Viver bem a fé. Somos justificados pela fé. É pela fé, irmãos. Não existe um outro caminho. Deus irá nos alcançar a cada momento pelo tamanho da fé que depositamos nele. A leitura é uma leitura difícil, mas espero ter conseguido trabalhar alguns pontos específicos chegando ao teu coração, para que você pudesse refletir sobre essas duas verdades. Somos justificados pela graça de Deus e pela fé que em Deus nós depositamos. Pai amado e querido, na sua presença nessa manhã e por todas as pessoas que acompanham as palavras de esperança, toda a minha família, todos os amigos, os irmãos, todos aqueles que são alcançados por essa mensagem. Hoje eu quero colocar cada um deles na sua presença e pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta em nós a confiança que o Senhor está a todo instante olhando para nós com um olhar de clemência, de bondade e de misericórdia. Senhor, aumenta em nossos corações a certeza da Tua bondade, a certeza de sermos justificados pela graça de Deus, de sermos alcançados por vossa infinita misericórdia e de, pela graça da fé, termos a oportunidade de lutarmos e buscarmos com toda a força, cada dia, a eternidade, o céu. Enche-nos do Teu amor, enche-nos da Tua graça, para que possamos verdadeiramente, Senhor, com todo o impulso interior, com toda a força de nossa alma, buscar viver um dia na eternidade. Tudo isso pela fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque ela será essa ferramenta tão importante para trabalharmos dia após dia, buscando a vida eterna, buscando alcançar a eternidade. Dá-nos a graça do entendimento da Tua palavra, para que ela venha realmente ser luz para os corações, tirando todas as dúvidas, tirando tudo aquilo que às vezes nos impede de estarmos ainda mais perto de Ti, próximos de Ti, vivendo a intimidade com o Senhor. Eu vos peço, Senhor, dai-nos a graça de vivermos por inteiro na Tua presença, com muito amor, com muita dedicação e com muita fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos próximos 2 capítulos, nós estaremos falando da fé. Hoje foi só uma introdução, falando aí dessa graça de Deus derramada sobre a nossa vida, pela qual nós somos justificados. Hoje nós começamos uma fala aí falando sobre a fé. Quem já está com a Bíblia aberta em mãos, nós vamos falar amanhã sobre Abraão, o nosso pai na fé. E nós vamos falar o capítulo 5 inteiro sobre a justificação pela fé. Então nós vamos compreender melhor esse texto, porque é uma continuidade. A cada momento nós vamos dando um passo a mais e vamos compreendendo um pouco mais. E não se esqueça, meu irmão, minha irmã, sede santos como Deus é santo. Bom dia para você. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.